Na parte de terça-feira, Boaz, o resgatador. Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela. Mas havia uma barreira. Um parente mais próximo que também tinha direito à mulher e às terras. Sendo Boaz um tipo de Cristo, um símbolo de Jesus Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo que também tem uma reivindicação, Satanás. Infelizmente, Satanás, ele recebeu da mão de Adão e Eva o domínio desta terra e se tornou representante da família humana. Meu querido irmão, quando Jesus encarnou, tornando-se um de nós, ele se tornou parente nosso, nosso irmão mais velho, e ele veio para nos resgatar. Ele é o nosso resgatador, nosso remidor. O que Satanás reivindica sobre nós e sobre a família humana? O que ele reivindica? Vamos ver em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, vamos ver os versos 6 até o verso 11. Aqui diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A Bíblia dá a entender que de quando em quando Deus tinha concílios lá no céu. E vinham os representantes de todos os mundos criados, mas que não pecaram. Mas também entre eles vinha o representante do planeta Terra. Pois quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram para Satanás o domínio do planeta Terra. Então, nos concílios celestiais, veio também Satanás, representando o planeta Terra. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Queridos, Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo. Satanás é o falso representante da família humana. Isto durou 4.000 anos, desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás foi expulso dos concílios celestiais. Nunca mais ele compareceu a um concílio celestial após a morte de Cristo, porque Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu como representante seu e meu. Ele é o nosso representante, ele é o nosso resgatador. Ele pagou o preço pela nossa redenção, pagou o preço de resgate da família humana e do planeta Terra. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 1 até o verso 7, nós percebemos que Satanás sabia muito bem que quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram para ele o domínio da terra. Por isso ele falou claramente isso aqui em Lucas capítulo 4, verso 1 a 7. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Percebam que Satanás tinha consciência de que ele tinha o domínio dos reinos deste mundo. Tanto é que ele levou Jesus Cristo a um alto monte e, num momento, mostrou para Cristo todos os reinos do mundo. E o que mais? Verso 6, Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. A mim me foi entregue. Quem deu a Satanás o domínio do mundo? Adão. Adão era o representante de Deus na terra. Quando ele pecou, ele se tornou escravo de Satanás e Satanás assumiu este poderio na terra. Mas, queridos, ele é o falso representante da família humana. Isso acabou.
depois de 4.000 anos de pecado, Jesus Cristo aqui nasceu, tornando-se parente nosso, irmão mais velho, e ele se tornou nosso remidor. Graças a Deus, Jesus Cristo hoje é o nosso representante nos concílios do céu, não mais Satanás. Quando Jesus Cristo ressuscitou Moisés, Satanás reivindicou domínio sobre Moisés. Satanás quer ter o domínio sobre todos os pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos liberta do domínio de Satanás. Abra sua Bíblia em Judas, vamos ver então o verso 9. Mas o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Jesus Cristo ressuscitou Moisés, embora Satanás estivesse reivindicando autoridade, domínio sobre Moisés, porque Moisés, como todos nós, era um pecador. Mas, queridos, Jesus Cristo fez a primeira ressurreição relatada na Bíblia. Jesus Cristo mostrou que ele tinha poder sobre a morte. Ele ressuscitou Moisés. Satanás disse que rodeava a terra e passeava por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Quando Deus lhe perguntou se ele tinha reparado o justo Jó, o diabo reivindicou Jó como sendo seu, sugerindo que o coração de Jó não pertencia ao Senhor. Satanás estava dizendo: ele te segue porque és bom para com ele, mas pare de abençoá-lo e verás a quem ele serve. Em outras palavras, se o Senhor parar de abençoar a Jó, o Senhor vai descobrir que ele serve a mim. Queridos, Satanás pretende ter domínio sobre os pecadores, assim também ele pretende ter domínio sobre você e sobre mim, porque somos pecadores. Mas nós somos pecadores arrependidos, nós somos pecadores que confessaram o pecado a Jesus Cristo e fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos de Jesus Cristo. Satanás só tem domínio sobre aqueles que vivem na prática de pecados voluntários, pecados conhecidos, pecados planejados. Mas aqueles que confessam os seus pecados a Jesus Cristo, eles são purificados pelo sangue de Jesus. E Jesus Cristo quebra o domínio de Satanás sobre você. Ele nos liberta, ele nos dá a vitória sobre o pecado. Você, meu querido irmão, minha irmã, você tem que crer que existe vitória sobre o pecado. Muitos cristãos vivem gemendo sobre os pecados que carregam a vida toda, praticando os pecados de sempre. E eles acreditam que não existe libertação do pecado ou vitória sobre o pecado. Mas Jesus Cristo não só nos dá o perdão dos nossos pecados, ele nos dá a vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Moisés foi ressuscitado. Embora não tenhamos os detalhes, a Bíblia diz que Miguel, que é Jesus Cristo, discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, Judas, verso 9, indicando que Satanás o reivindicou como sendo dele. Mas Jesus Cristo ressuscitou Moisés. E Moisés está vivo no céu, tanto é que ele apareceu no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, onde Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, ali Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. Elias representando aqueles que serão arrebatados para o céu sem verem a morte. E Moisés estava ali representando aqueles que morreram, mas que serão ressuscitados e levados para o céu. No livro Patriarcas e Profetas, na página 417, a serva do Senhor diz assim: pela primeira vez, Cristo estava para dar vida aos mortos, quando estava para ressuscitar Moisés. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. Vangloriava-se de que o servo de Deus tivesse se tornado seu prisioneiro. Declarou que nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei de Deus, pois Moisés tinha tomado para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que determinou a expulsão de Satanás do céu. E com essa transgressão, Moisés tinha caído sob o domínio de Satanás. Mas, queridos, Jesus Cristo morreu
por Moisés, também ele foi perdoado do seu pecado, ele foi ressuscitado por Jesus e levado para o céu. Satanás quer ter direito e domínio sobre todos os pecadores, mas lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, todos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo não estão mais sob o domínio de Satanás. Deixe de gemer sob o fardo pesado dos pecados, confesse os pecados, rompa com os pecados, receba o dom do perdão e receba também o Espírito Santo na sua vida, tornando-se vitorioso sobre o pecado. Boaz foi ao portão de Belém, conforme diz Ruth capítulo 4, verso 1 a 12, e ali é a cidade em que Cristo nasceu. Ali nasceu nosso parente, em Belém. Os anciãos ali se reuniram e uma sandália, símbolo de propriedade, foi trocada. Os casos eram decididos no portão da cidade. Esse é um tipo da cena do juízo e reflete o que é descrito em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Ali em Daniel capítulo 7, mostra Jesus Cristo como nosso juiz, aquele que veio até o Pai, o ancião de dias, e tomou o livro da mão do Pai, conforme diz em Apocalipse capítulo 5, verso 7. Queridos, Apocalipse 5, verso 7, mostra as mesmas cenas de Daniel capítulo 7, verso 13. Jesus Cristo vindo ao trono do Pai para iniciar o juízo. Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Jesus é o nosso juiz no santuário do céu e o juízo celestial foi feito a favor dos santos do Altíssimo. Daniel 7, 22. O juízo é a favor e não contra os santos do Altíssimo. Você pertence aos santos do Altíssimo, meu irmão. Jesus Cristo, nosso remidor. Jesus Cristo, nosso advogado. Jesus Cristo, nosso juiz. Jesus Cristo, nosso resgatador, nosso parente mais próximo, nosso irmão mais velho. Ele voltará para nos levar para o céu. Aleluia!